queridos ouvintes da Vibe Mundial. Sou Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico. Estou com vocês aqui neste sábado para trabalharmos um outro tema, assim, que tem a ver com o autoesoterismo. Comecei o programa dizendo, vamos falar sobre o ilustre ou os ilustres desconhecidos. Nós sabemos que durante a década passada, ou 2 décadas passadas no máximo, se falava que as pessoas queriam ter pelo menos 1 minuto de fama. Então, quando começou a história da internet, das lives, isso muito antes da pandemia, então as pessoas começaram a ter aí o seu minuto falando para um público também desconhecido, falando para pessoas sobre qualquer coisa, sobre futilidades, às vezes por coisas, falando de coisas interessantes. Então tinha lá o seu momento, e esse momento então muitos selfies, né, buscando likes e tudo isso. Então é uma forma de ficar lembrado ou conhecido apenas por saber eu existo, eu estou aqui, eu faço tal coisa. Nada contra isto, mas as pessoas perceberam, mesmo antes da pandemia, ou numa situação onde a pandemia ficou mais branda, né? Depois de 2020, 21, 22, que este tal momento de ser conhecido, ou que chamava de momento de glória, tal, não foi bem assim, que por mais selfies que se fizesse, lives, não era isso que ia preencher o vazio das pessoas, muito menos, às vezes, o vazio daqueles que estavam ouvindo, principalmente se o conteúdo fosse fraco, ou se não existisse conteúdo nenhum, ou se o conteúdo fosse muito ruim. Então, existe um conceito agora de que é importante você estar bem com você, em todos os sentidos, na sua saúde física, mental, emocional e espiritual. E quantos são os chamados ilustres desconhecidos que têm muito afã, muitas coisas para fazer no seu dia a dia. Então, cuidam de pessoas mais velhas que estão doentes, cuidam de crianças, fazem trabalhos voluntários, pessoas que têm uma vida familiar bastante complexa, que exige bastante sacrifícios, porém são sacrifícios válidos e não são conhecidas. Já não faz mais lives, já não estão atrás mais de likes. São pessoas que fazem um grande trabalho para aqueles que fazem parte da sua história, muitas vezes estendendo esse trabalho até de uma forma filantrópica, e não são conhecidos, mas não deixam de ser ilustres para a vida espiritual, Temos um exemplo bíblico de um que era um ilustre, né, desconhecido, que acabou ficando conhecido na Bíblia, na parte chamada Coríntio, não é Corinthians, não é o time da Coríntio, chamado Jabez, J-E-B-E-Z, Jabez. Jabez, então, não era assim aquele líder tipo, por exemplo, Moisés, né? Isaac, Jacó, Salomão, mas ele fazia muitas orações à essência divina para que ele e as pessoas que fizessem parte da sua história pudessem se livrar da doença, do sofrimento, da penúria. Então essa era uma característica de Jabez. Ele cuidava daqueles que estavam próximos dele e orava muito para livrar as pessoas de sofrimentos atrozes. E não ficou assim conhecido como um líder dos chamados líderes bíblicos. Porém, por isso que foi colocado também a esse personagem bíblico Jabez, o ilustre desconhecido. E muitas vezes pessoas até hoje fazem esta oração, que é a oração de Jabez, J-E-B-Z, Jabez. Tanto é que as pessoas têm dificuldade até de memorizar esse nome, porque não se fala muito nele, nem nos círculos bíblicos, porque ele cuidava muito do que estava à sua volta. E isso tem um excelente mérito para a vida cósmica. Isso fica registrado no arquivo acástico e para esta alma traz grande mérito. Passa a ser uma pessoa
cheia de luz, realmente uma pessoa ilustre espiritualmente, mas não necessariamente conhecido pela sociedade. E assim, então, nós temos muitos Jabês espalhados pelo mundo, homens e mulheres, que são ilustres, que cuidam muito da sua família, dos seus amigos, das pessoas mais próximas, que até fazem coisas fantásticas também de forma filantrópica e não procuram likes, lives, e isso aí fica a homenagem aos chamados ilustres desconhecidos que fazem um grande trabalho espiritual. Eu sou o Vanderlei Paz, você está ouvindo aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema, ser conhecido por multidões, mas ser conhecido de uma forma ruim, como acontece com muitas pessoas, sejam eles por distúrbios psicológicos, ou por maldade, crueldade, ou pessoas que estão na vida pública e nada fizeram de útil. Pelo contrário, vilipendiaram as pessoas e o coletivo, foram desonestas, saquearam países, grupos. Então, ser esse conhecido por multidões desta forma, foram tiranos. Isto é completamente ruim, é algo que não vale a pena para nenhuma alma em sua trajetória evolutiva. Aquela história antiga que falavam que não é boa, falem mal, mas falem de mim, não é legal se você realmente está fazendo algo que é mal para todos. Se falam mal de uma forma gratuita, aí é outra coisa. O próprio hater, por exemplo, ele é uma energia ruim que fica desconhecido e passa a ser conhecido às vezes só quando ele é descoberto e então fica incluído no crime, e sendo no crime incluído desta forma, passa até a ser conhecido depois. Então isso é ruim. Mas o importante é que você esteja bem com a sua consciência, com o seu viver do dia a dia, transformando o seu chamado sacrifício diário naquilo que nós chamamos de sacro ofício. Tem a ver com o arcano número 12, que tem a ver com os sacrifícios, que se tornam sacrifícios válidos, e também no sacro ofício. Parece que temos alguém já querendo falar no telefone. Alô? Professor Vanderlei Paz. Opa, bom dia, bom dia. Claro que estamos falando com o Djalma. Djalma, como vai, senhor? Tudo bem, e você como é que está? Graças a Deus, firme, estamos aqui. Muitos sacrifícios válidos, como é que está isso aí? Claro, lógico. Isso. Fala um pouquinho, se você quiser, dos seus sacrifícios válidos. Sobre os sacrifícios válidos? Na sua vida, assim, as suas lutas, seu trabalho. Sim. Tal. Olha, eu procuro viver a minha vida numa positividade, afastando de mim tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é positivo, sim. Sim. Mas o que é negativo eu quero longe. Ótimo. Então você deve ler também sobre Jabez, Jebez, que não é muito conhecido mesmo nos meios bíblicos. Tem uma oração dele aí, porque ele não ficou conhecido como líder, como eu falei no início, mas ele falava, olha, eu oro para que as pessoas tenham menos sofrimento possível, para que as pessoas se livrem de males desnecessários. Então ficou conhecido mais no seu pequeno círculo. Isso depois viralizou de uma outra forma, muito depois da sua passagem. Mas fique à vontade, Djalma, o que você gostaria de falar hoje? Ô, senhor Vanderlei, sim. Eu queria lhe pedir um favor. Pois não. Eu gostaria que o senhor me respondesse a respeito de uma coisa muito sagrada. Sim. É uma coisa muito positiva em várias religiões. Eu gostaria que o senhor falasse para mim sobre o incenso. Sim. Da onde vem? Eu sei que o incenso ele é milenar. Sim. Da onde vem o incenso? Desde que época? Que a terra, que os homens aqui praticam e trabalham com o incenso. Posso falar sim, vou procurar falar. Obrigado, Djalma, pela participação. Um abraço. Muita luz para você, tudo de bom. O senhor também, um abraço, muita luz. Muita luz.
Então, vamos procurar atender aqui o pedido de Djalma. Ele falou sobre uma resina, né? Importante, uma resina sagrada, conhecida como incenso. Resinas para queimar, resinas curativas. Sempre foi muito buscada a busca por essas resinas por muitos povos milenares. Por exemplo, os druidas procuravam aquilo que chamavam de bolota, chamavam assim com esse nome, né? Bolota, que era a resina do carvalho. Né? Então a resina do carvalho também era queimada numa espécie de defumação, usada como cura. Colhiam então o látex dessa resina, como se fosse aquela borracha da seringueira, né? Que escorria da árvore. E essa é a resina do carvalho. O incenso também é uma resina. Muitas vezes nós falamos do olíbano. Olíbano também é o nome que se dá às vezes a um tipo de incenso. Então, vindo de origem dos povos semitas, você vai encontrar o olíbano ou o incenso entre os semitas, povos anteriores mesmo a judeus e árabes, que sempre usaram esta resina, e também você vai achar isso na Pérsia, como origem também do chamado incenso. Tanto é que se fala que Jesus, ao receber os 3 reis magos, recebeu incenso, ouro e mirra, também uma resina bastante conhecida para queimar nas defumações. O incenso, para os pesquisadores milenares, tinha uma energia solar, uma vibração solar, como muitas ervas têm vibrações solares, como o pinheiro, como, por exemplo, o loureiro, vibrações solares, como o sementes de girassol, conhecido como heliótropo, e o incenso tem essa vibração solar e ele é muito usado mais para queimar mesmo, para fazer as libações para outras dimensões, para os elementais, em rituais específicos, sempre foi usado em solstícios, né, e equinócios. E aí você vai encontrar mais a história do incenso, o colher do incenso em vários povos. Mas se fala que algo semelhante ao que se conhece como incenso e olíbano também foi encontrado na China, né? Uma resina muito parecida também. E o aroma também muito parecido. Outros acham a parte do incenso como um aroma curativo. O óleo de incenso também é usado como óleo essencial para se fazer massagens. E até hoje usamos mesmo o incenso verdadeiro. Infelizmente, no nosso país, por algum tempo, comercializavam algo que era falso, incenso falso, usando um outro material chamado breu, que usavam nos balões. Aquele pessoal que soltava balões, ficava pingando aquele fogo, é breu, e ele é parecido, a pedrinha do breu, muito parecido com o incenso, mas o breu completamente tóxico e o incenso não. O incenso ele veio realmente para curar um ambiente através da sua queima. Então até hoje o incenso é usado, o incenso, a água benta, né, a queimar folhas de palmeiras, como no caso do Domingo de Ramos. Tudo isso são tradições milenares que nós carregamos até hoje e são eficazes. Quando você vai num ambiente que está queimando incenso, você sente um alívio, sente melhor, seja um ambiente ritualístico, seja na sua meditação. Então, realmente lembrar do incenso, buscar suas origens, é interessante, faz parte dessa pesquisa do autoesoterismo. Sou Vanderlei Paz, você está ouvindo aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando aqui ao nosso tema, né? Nós falamos aqui dos ilustres desconhecidos. Quando você busca no autoesoterismo, você ouve falar dos 9 superiores desconhecidos. 9 superiores desconhecidos, quem seriam? Então aí se buscam nas chamadas Enéades. O que é uma Enéade? O que é esse nome grego Enéade? É um grupo de 9. Pode ser 9 pessoas ou alguma coisa que se reúne em 9. Então, as Enéades, uma Enéade muito conhecida é a Enéade egípcia. Então, 9 deuses, né, do panteão egípcio, que é muito vasto e rico. Tem aí a Enéade falando do que tem associado aos 9 desconhecidos, mas muito anterior ao Egito já se falava nesses 9 desconhecidos.
Alguns falam que são 9 desconhecidos e outros 3 mais desconhecidos ainda, que são mais 3 para formar 12. E aí vem a história do número, sempre aquela história, 3 reis magos mais um quarto rei mago oculto, 3 mosqueteiros mais um quarto mosqueteiro, 9 deuses da Enéade mais 3 mais ocultos ainda, eles são ocultos, mas são mencionados. Muitas vezes não se falam os seus nomes, mas sentem a sua existência, os povos antigos. Então, ser desconhecido de multidões não quer dizer ser inútil, não quer dizer alguém que não esteja fazendo algo de bom por si próprio, para aqueles que estão à sua volta e também para o coletivo. Parece que temos mais alguém no telefone. Alô? Oi, Oi, tarde, quem está falando? É a Maria José. Maria José, fica à vontade. O que você quer falar hoje? Fica à vontade. Então, eu queria falar um pouco a respeito do que o senhor comentou agora. É Jabé, né, o personagem? É Jabez, é J-E-B de barriga, B de elefante, Z de zebra, Jabez. Tá. Eu queria saber o seguinte, sei lá, acho que eu tenho um pouco dessa pessoa. Todos nós temos um pouco, todos nós temos. Mesmo as chamadas pessoas públicas, eles têm momentos de solidão, eles queriam ser conhecidos por outras pessoas, por outros grupos no mundo, e isso todo mundo se sente um pouco Jabez também, principalmente aquele que cumpre o seu dever, faz algo de bom, né, para aqueles que estão à sua volta. Mas fala de você, como é que você se sente meio Jabez aí? Eu procuro orar muito a respeito de todos, da minha família. Assim, quando tem situações eu estou sempre orando. E agora eu estou com uma pessoa conhecida, ela é até judia. Sim. E ela não está muito bem. Então, assim, as orações que eu tenho feito, colocado ela, vai funcionar, será? Ah, mas não tem nem dúvida. Quando você começa a procurar o caminho do autoconhecimento, do autoesoterismo, você nunca está só. Seres de muita luz começam a aproximar de você, te dar intuições, limpar a sua casa de alguma energia negativa, desviar você de doenças mórbidas, e aí começam a atuar também nas pessoas que você conhece, nas pessoas que fazem parte da sua história. Por exemplo, você ouve, por exemplo, histórias muito interessantes das pessoas que praticam o chamado racionalismo cristão, que não é uma doutrina, não é evangélica, não, é um espiritualismo científico, racional e cristão. E muitos dizem, a pessoa largou o corpo, morreu, né, largou o corpo físico, ficou meio perdida, não sabia para onde ir, e lembrou que tinha um amigo ou uma amiga que praticavam a higiene psíquica, a limpeza mental, né? A irradiação ao astral superior, e aí a pessoa encontrava o seu caminho, só por saber que tinha alguém conhecido, e se manifestava às vezes numa roda de sensitivos dizendo, estou perdido, não sabia para onde ia. Lembrei que um amigo do amigo do amigo fazia parte do racionalismo cristão, e agora estou vendo a luz, vou partir para o meu mundo, vou preparar a nova vida. Então, muitas vezes, você vai beneficiar pessoas que estão no seu raio de ação, que pode não ser muito pequeno. Seu raio de ação vai se estender não só a sua família de laços sanguíneos, mas a sua família de laços espirituais. Às vezes pessoas que você nem conhece estão sendo beneficiadas como um raio, assim como os raios de sol, ele aquece desde uma bactéria até um planeta distante. Pode ter certeza, sim, que a sua irradiação, a sua energia chega nessas pessoas, muitas são curadas, muitas saem do seu desespero, são aliviadas de alguma forma, pode ter certeza que sim. Eu vejo no tom da sua voz uma energia de cura, tá? E na quinta-feira, quando eu vou fazer o programa de rádio da quinta-feira às 14 horas, eu vou fazer junto com vocês a oração de São Rafael, que tem a ver com a energia do raio verde, que também é uma energia de cura. Quinta-feira, às 14 horas, então vamos fazer, que é o dia, quinta-feira é o dia de cura, eu vou fazer isso, se você puder ouvir ou pegar depois. Sim, eu tô sempre te acompanhando, professor. Tá bom, muito obrigado, viu? Sim. E só mais uma coisinha. Sim, pode falar. Se Jesus fez uso dos presentes que ele ganhou, dos Reis Magos. Não tem nem dúvida. Esses presentes eram tradicionais para grandes iniciados, né? Incenso, ouro e mirra. Fez uso, sim, não só. Começou com a própria Maria e o José. Fizeram uso. Queimaram o incenso, queimaram a mirra junto com o incenso. Colocaram ouro na água.
né? Tomaram a água energizada pela barra de ouro que os reis magos levaram, energizaram suas auras. Tanto é que se você tiver alguma coisa de ouro, não precisa ser muito valiosa, muito ouro, muito caro, pode ser aquele chamado ouro antigo, pode ser até banhado a ouro, né? Colocar dentro de um objeto, num vasilhame de água, deixar a noite toda e tomar esta água em jejum, você vai trazer à sua aura uma energia dourada, uma energia que te favorece alquimicamente também para a autocura, tá? Procura fazer isso, mas tem que ser ouro mesmo, nem que seja banhado, serve, né? Não pode ser de outro material dourado, não. Isso pode ajudar muito também, mas é importante essa tríade, né? A mirra, que é uma energia saturnina, né? O incenso, que é solar, reforçado pela energia do mineral, que é solar, que é também o ouro. Então, uma energia de cura com as vibrações mais positivas do Sol e de Saturno, para quem estuda astrologia, tá bom? Obrigado pela participação, hein? Tá? Tudo de bom e muita luz. Muito obrigada. Eu só queria dizer uma coisinha, que eu acompanhei a sua live com a Bruna Lombardi. Acompanhou? Gostou da live? Achou boa? Nossa, demais, demais. Tá. Você viu como ela e o filho, o Kim Richelli, conhecimento do esoterismo que eles têm? Nossa, maravilhoso. São pessoas fantásticas, né? Tem uma simplicidade ao lidar com as pessoas, verdade, né? Verdade. Sendo cineastas, sendo até famosos, mas trabalham o mundo da alta espiritualidade, da chamada filosofia perene, de uma forma muito louvável. Obrigado por ter visto, viu? Fala para os seus amigos assistirem também. Muito obrigado. Tudo de bom. Falo sim, professor. Muito obrigado também. Gratidão. Tudo de bom. Tchau. Muita luz. Obrigada. Quero aproveitar o momento para convidar vocês que já estudam Cabala Hermética comigo para o sábado, dia 27 de agosto, às 19h30, para nós participarmos da chamada Chave de Enoque. Chave de Enoque, então, que é o aperfeiçoamento dos estudos cabalísticos, vai ser dia 27 de agosto, 19h30, vai ter online, quem quiser vir a presencial, também quiser vir presencial pode vir. E então, a nossa chave de Enoque, que nós fazemos mais ou menos de forma bimestral, agora dia 27 de agosto, às 19h30. Sou Vanderlei Paz, vocês ouvem aqui pela Vibe Mundial o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando então ao nosso tema, não se preocupe então se você tinha uma certa ansiedade em ser famoso na televisão, no rádio, na internet. Muitas vezes a fama é efêmera, na maioria das vezes ela é efêmera, e se você não deixa um rastro de luz na sua passagem como alma, não é bom. Muitos seres de luz vieram e ficaram ocultos fazendo seus trabalhos. Em outras encarnações, apareceram, foram públicos, fizeram trabalhos incríveis, depois em outras, alternando, novamente de forma oculta, fazendo grandes trabalhos. Isso como se fosse uns ciclos que se alternam, né? Como às vezes uma estrela está aparentemente para nós, de repente ela some, aparece num outro ciclo. Assim é também nossa trajetória evolutiva. E agora vamos partir para a nossa mentalização final. Elevando o pensamento à luz no alto de nossas cabeças, é Deus em nós. Disse o Senhor Elohim no princípio, haja luz, e a luz